Item número: SCP-1114. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: SCP-1114 deve ser contido em um armário modular seguro no sítio de armazenamento. 12. Este armário deve ser colocado no perímetro do composto, a pelo menos 75 metros de qualquer outra estrutura ou área externa acessível a funcionários ou SCP-S. SCP-1114 deve ser observado por uma câmera CCTV, e a transmissão de tal deve ser analisada continuamente por programa de reconhecimento óptico por imagem, para encontrar possíveis mudanças à placa deformável de SCP-1114. A câmera e o servidor rodando esse programa devem ser conectados a uma fonte de energia reserva, para caso haja um apagão, vigilância contínua seja garantida. Verificações semanais de manutenção nas câmeras e servidores devem ser executadas por um time técnico autorizado. Testes usando o SCP-1114 devem ser autorizados por um membro nível 4 do time de pesquisa. Se uma anomalia for detectada fora dos testes programados, o membro sênior do time de pesquisa deve decretar o protocolo Vanderlust imediatamente. Um segurança destacado deve então procurar na área em volta da localização de SCP-1114 por restos humanos caso nenhum desses restos esteja presente em seu armário. Descrição: SCP-1114 é um boneco de testes automotivos de modelo SA. A série Hybrid 2, fabricada por, entre 1900 e 1900. Uma marca foi descoberta estampada na parte de baixo do pé de vinil sólido de SCP-1114, identificando sua data de produção em de 1900. Pesquisas na história da empresa não renderam nenhum evento significante no momento que fossem relevantes às propriedades de SCP-1114. Amostras retiradas de SCP-1114 indicam que foi construído de materiais apropriados tanto para o período em que foi fabricado quanto para o modelo em questão. Uma construção esquelética de aço, com juntas de alumínio e bronze, cobertas em vários componentes de pele de vinil e espuma de vinil. Em seu estado inativo, SCP-1114 é, para todos os efeitos, um típico boneco de testes de colisão automotiva de impacto frontal. Suas propriedades anômalas se manifestam quando um ser humano sofre um dano físico em uma área de 50 metros de sua posição atual. SCP-1114 então se imprime no sujeito e sua placa facial se remodela para se assemelhar ao rosto do sujeito. Qualquer dano físico por força externa irá então se manifestar apenas em SCP-1114. Provou-se que isso inclui trauma contundente e feridas por punção em diversos níveis de gravidade. Ataques com implementos contundentes ou afiados aparentam pular do sujeito, mas se o golpe pudesse ter removido qualquer parte do corpo do sujeito, este irá arrancar uma parte correspondente de SCP-1114. Entretanto, testes também têm demonstrado que enquanto o dano em si não é aplicado aos sujeitos, dor é. Quando o trauma é induzido, sujeitos exibem padrões comportamentais apropriados para uma pessoa recebendo tal trauma. Isso inclui grito, choro e, a um nível psicológico, perda de consciência. Esse feito foi observado sendo recíproco, com qualquer dano causado a SCP-1114 se manifestando no corpo do sujeito imprimido. Quando o SCP-1114 é danificado, sujeitos a testes imediatamente desenvolveram o trauma e sensações de acordo apropriados. Se SCP-1114 for movido pelo dano causado, tal movimento não aparenta ser levado ao sujeito. Dano causado a SCP-1114 quando em seu estado inativo não aparenta ter um efeito anormal. Dano é aparente e continua em SCP-1114 até ser ativado novamente. Neste momento, todo dano desaparece como descrito abaixo. Após a impressão ocorrer, SCP-1114 não aparenta imprimir em outro sujeito. Esse processo não aparenta ser reversível, exceto por terminação do sujeito. A não ser que sujeitos a teste seja qualificado para a existência continuada, como determinado na orientação 1114, G01, protocolo Vanderlust é iniciado.
Após desimpressão, a placa facial de SCP-1114 se reverte à sua forma inicial, e todo e qualquer dano cometido a ele desaparece instantaneamente. Isso inclui partes previamente cortadas reaparecendo, mesmo que removidas previamente da área de testes ou destruída. O método pelo qual se remonta é desconhecido no momento. Se esses eventos não ocorrerem durante 30 minutos após o sujeito ser declarado oficialmente terminado, SCP-1114 deve ser destruído. Funcionários devem ser alertados sobre a aparência de restos na área. Adendo 1114-01. Notas de recuperação e contenção preliminar. SCP-1114 foi descoberto em DIN 2000 em Alemanha na zona, após ser usado em um teste de segurança para o novo modelo SUV. Operativos da Fundação foram chamados após agentes espiões na zona fizeram contato e relataram o incidente. Um comunicado de imprensa foi enviado detalhando um infortúnio acidente industrial. Adendo 1114-A-02. Trechos do registro de teste 1114-T. Designação do teste 1114-T-01. Nome/ID do funcionário: Doutor. Sujeito ao teste: um chimpanzé comum, Pantroglodytes, um golfinho comum de bico curto, Delpinus delpis, um galinha, galos domésticos. Objetivo resumido: ver se SCP-1114 é capaz de imprimir em outras espécies. Transcrição: todos os animais foram sedados e presos aos seus lugares para assegurar fácil manuseio. Uma agulha foi inserida na parte superior da coxa esquerda do chimpanzé. Nenhuma mudança à placa facial de SCP-1114 ocorreu no período de 30 minutos após o dano inicial, e o chimpanzé foi retornado à sua jaula. Um pequeno corte foi feito na barbatana dorsal do golfinho. Nenhuma mudança à placa facial de SCP-1114 ocorreu no período de 30 minutos após o dano inicial, e o golfinho foi retornado ao seu próprio tanque. A galinha teve uma de suas asas quebradas. Nenhuma mudança à placa facial de SCP-1114 ocorreu no período de 30 minutos após o dano inicial, e a galinha foi retornada ao chiqueiro. Conclusão: SCP-1114 não aparenta imprimir em outras espécies. Designação de teste: 1114-T-15. Nome/ID no funcionário: Doutor. Sujeito ao teste: D-53466. Objetivo resumido: determinar a extensão da relação entre SCP-1114 e o sujeito ao teste após a impressão. Transcrição: D-53466 foi forçosamente preso ao seu lugar em uma cadeira de alto encosto pelos funcionários de segurança presentes. Uma agulha foi então inserida na parte superior da coxa esquerda do sujeito. O programa de reconhecimento de imagem registrou uma mudança na placa facial de SCP-1114 após aproximadamente 5 minutos. Doutor então instruiu um dos funcionários do time de segurança presentes a bater na cabeça de D-53466 com seu bastão. D-53466 implorou altamente, mas foi atingido como instruído. Nenhum dano foi apresentado no corpo do sujeito, mas SCP-1114 imediatamente desenvolveu um grande amasso na área onde a cabeça de D-53466 foi atingida. O sujeito exibiu sinais de angústia após o golpe, reclamando de dor severa e repetidamente tentando alcançar a cabeça. Após este teste, SCP-1114 foi dados expurgados, restos foram coletados e removidos de acordo com os regulamentos. Conclusão: a impressão de SCP-1114 em sujeitos não transfere sensações de dano para SCP-1114, apenas dano físico do corpo do sujeito. Designação de teste: 1114-T-53. Nome/ID no funcionário: Doutor. Sujeito ao teste: D-92832. Objetivo resumido: determinar como o dano feito a SCP-1114 afeta sujeitos ao teste. Transcrição: D-92832 foi apreendido de acordo com o protocolo de testes.
Sujeito estava extremamente apreensivo e agitado, necessitando de vários funcionários do time de segurança para restringi-lo. Doutor saiu da sala e retornou com um sedativo. Após aplicação forçada de tal sedativo e um pequeno período de espera para este tomar efeito, o teste procedeu. Uma agulha foi então inserida na parte superior esquerda da coxa do sujeito. Uma mudança na placa facial de SCP-1114 foi registrada após aproximadamente 3 minutos e 20 segundos. Um funcionário do time de segurança foi então instruído a descarregar sua arma reserva na cabeça de SCP-1114 a queima-roupa. D. 93.832 foi permitido a se recuperar dos efeitos do sedativo em sua cela. Doutor foi retornado para seu parente mais próximo em um caixão fechado. Conclusão: protocolos de teste necessitam de revisão. Precisamos cuidadosamente combinar a placa facial contra todos os funcionários no raio de ativação, não apenas sujeitos ao teste.